Meus amigos, é um desafio grande sempre estar falando assim para pessoas que eu não estou de fato vendo, né? Eu já peço desculpa para você que você vai estar ouvindo alguns barulhos aí e tal. Eu estou exatamente no horário do almoço. A nossa secretária aqui de casa, ela está fazendo algumas coisas, mas eu não tenho outro momento para poder trazer essa mensagem para você. Mas enfim, o mais importante é o momento espiritual. Mas é um grande desafio nós estarmos conversando com pessoas que estão distantes. Eu gostaria de estar olhando nos seus olhos pessoalmente, vendo as suas reações e também entendendo assim da sua personalidade aquilo que você precisa espiritualmente e aquilo que você está rogando ao Senhor neste momento. Portanto, neste momento de pandemia, eu não sei exatamente o que você está passando. Eu imagino, por ser pastor, das dificuldades que você está passando aí onde você está. Não são as mesmas que as pessoas aqui no Brasil estão passando, imagino, né? Mas eu sei que você tem as suas dificuldades com relação ao seu emprego. Quem sabe alguns de vocês estão muitos dias parados. Quem sabe algumas coisas corriqueiras que você fazia, você não está fazendo. Você está dentro da sua casa, de certa forma você está trancado e você está privado, quem sabe, da relação das pessoas, mais especialmente da relação que você deveria estar tendo com o nosso Senhor Jesus. Eu separei um texto especial para ler com você, que ele reflete a vida, a experiência de um servo de Deus, que eu particularmente admiro muito. Esse servo de Deus, ele é considerado o pai da fé, Abraão. Ele muitas e muitas vezes ele andou com Deus de forma diferenciada. Mas a vida de Abraão, na vida dele, na verdade, nós temos alguns exemplos de pessoas comuns, como você e como eu. Essas pessoas que podem ir à presença de Deus, que podem receber a sua visita, que podem entrar em contato com o divino constantemente, e ele vai chamando essas pessoas, ele chama você e chama a mim também, e ele quer uma resposta diante desse chamado que ele faz para você e para mim. Nenhum cristão ele pode ficar tranquilo diante das reações divinas, diante das comunicações divinas. Deus ele está falando aos corações e ele está querendo de alguma forma mostrar algumas coisas importantes para você com relação à sua salvação. Portanto, vamos ler o texto que está aqui no capítulo 15 do livro de Gênesis. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia e participar comigo dessa leitura. Aqui diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo em visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E lhe disse: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Que palavra interessante que Deus está falando aqui para Abraão. Deus ele entra em conversa, num papo assim muito amigo e muito íntimo com Abraão. Veja, Deus ele quer fazer exatamente a mesma coisa com você e comigo. Deus ele quer entrar num papo amigo e numa conversa íntima com você também. Veja, quando Deus ele entra numa conversa dessa forma com você, significa que você já foi escolhido de Deus. Você já está no hall daquelas pessoas, naquela lista de amigos prediletos do Senhor. E diante dessa situação, Deus ele fala assim para você: Meu filho, vem cá, para um pouquinho das suas atividades, para aí com os seus sofrimentos, para com tudo aquilo que está sendo uma ansiedade no seu coração, e agora ouça aquilo que eu tenho para falar com você. E a palavra de Deus neste momento específico para Abraão, ela foi a seguinte: Meu filho,
vamos conversar aqui. Eu tenho algo importante a te dizer com relação ao seu futuro, com relação àquilo que eu quero fazer na sua vida, e eu estou prometendo para você que eu vou te dar muitas e grandes coisas. Mas Deus começa essa palavra dizendo o seguinte: olha, meu filho, não temas, porque eu sou o teu escudo e também o teu grandiosíssimo, aqui na minha versão, né? Grandiosíssimo galardão. Deus, ele está em primeiro lugar prometendo para Abraão o seu escudo, ou seja, ele se coloca à frente de Abraão, na presença de Abraão, como sendo o próprio escudo e o próprio galardão. Que coisa mais interessante e mais maravilhosa que Deus poderia estar prometendo para você e para mim. Que Deus poderia estar oferecendo para você na sua vida, que não seja a sua própria presença. Estar com você, ser o seu escudo, ser aquele guerreiro que está à frente das batalhas da sua vida, as batalhas espirituais que você tem por lutar constantemente. E eu acredito que essas batalhas que você luta e enfrenta todos os dias, elas são grandiosas. Elas são muitas vezes coisas que vêm para descontrolar o seu emocional e deixar você assim meio tenso e meio triste. Eu particularmente, neste momento, eu estou tenso com uma situação. Eu acabei de receber a notícia que a minha sogra começou a passar mal e a minha esposa, né, saiu daqui de casa às pressas para ir ver o que estava acontecendo ou o que está acontecendo neste momento com a minha sogra. As nossas batalhas, elas são grandes. Deus sabe das nossas batalhas. E Ele, por saber que as nossas batalhas elas são gigantescas, é por isso que Ele promete a si mesmo como sendo um guerreiro, uma arma de guerra e ao mesmo tempo também como sendo um escudo. Essa ideia do escudo é muito interessante porque quando vem aí os dardos inflamados do maligno, por exemplo, né? Quando vem os dardos inflamados de amigos que não são legais com você, que te atingem com palavras ruins ou com ações e atitudes muito ruins na sua vida, Deus se coloca entre você e essas pessoas que são inimigas para te proteger. E olha só, você pode confiar em Deus em todo momento, em qualquer situação, em quaisquer circunstâncias. Deus se oferece, portanto, a você como sendo um escudo. Mas nessa conversa que Abraão está tendo com Deus, Abraão se sente, portanto, na liberdade de falar para Deus exatamente aquilo que está se passando dentro do seu coração. E quando Deus se coloca na liberdade para falar com Abraão, Abraão entende logo que esse Deus, que esse ser da divindade é seu amigo, então ele fala assim para Deus: meu Senhor, o que o Senhor vai me dar que é mais importante do que o meu herdeiro? Abraão não entendeu a importância das primeiras palavras de Deus para o seu coração. Ele simplesmente nem ligou, ou simplesmente essa palavra entrou no ouvido e saiu pelo outro, e ele falou assim: Senhor, o que o Senhor pode me dar de tão importante? O que Abraão estava pensando na verdade? Abraão estava pensando nos seus bens, nas suas posses, nos muitos presentes, na verdade, que o Senhor dava e dá constantemente para cada um dos seus filhos, né? Então ele pensou assim: eu tenho uma terra gigantesca aqui à minha frente, que o Senhor já me deu isso como herança, eu me tornei uma pessoa muito rica, abastada, com muito dinheiro, e de repente eu olho para a minha vida, o que eu preciso mais ter? A dificuldade que está no meu coração, aquilo que eu mais anseio, que está aos olhos, na presença do Senhor, né? Diante dos olhos do Senhor, na visão de Abraão, era o seguinte: eu preciso de um filho. O Senhor me prometeu um filho, estou querendo muito esse filho, é uma coisa muito importante na minha cultura, nos dias em que eu vivo, ter um filho. As pessoas olham para mim de uma forma errada, e até uma antítese isso aí, né? Uma coisa contrastante, porque se eu tenho a bênção do Senhor, como é que eu vou pensar assim se tem a bênção do Senhor? Se a bênção aos olhos das pessoas é justamente eu ter um filho, e eu não tenho esse filho. Como é que eu vou comprovar que o Senhor está me abençoando, sendo que eu não tenho filhos? Então, nada disso importa. Nada daquilo que eu tenho é interessante e é importante se eu não tenho aquilo que é a coisa que eu mais desejo no meu coração. Talvez
você esteja olhando para Deus neste momento, esteja pensando assim: Senhor, o Senhor já me dá muitas coisas na minha vida, mas aquilo que eu mais quero e que eu mais preciso, o Senhor ainda não me deu. Eu não sei qual é essa coisa. Você consegue certamente listar isso claramente dentro aí do seu coração. Mas enfim, Abraão entra nessa conversa de uma forma já negativa, ou seja, perdendo para o Senhor nessa conversa ou nessa batalha espiritual que ele está tendo com o próprio Deus, né? E Deus, ele quer ter esse tipo de coisas, né? Deus, ele fala no outro verso da Bíblia, né? Vem cá, meu amigo, minha amiga, meu filho, vamos e arrazoe, né? Entra numa conversa bem íntima comigo, tal, né? Mostra aí os seus motivos, as suas preocupações, coloca tudo isso diante da minha presença, que eu quero ouvir o que você tem para dizer para mim. Você tem falado com Deus? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer para você hoje, né? Você tem falado com Deus? E quando você fala com Deus, você trava na presença de Deus quando você precisa dizer coisas importantes e você começa a dizer coisas que não são importantes, ou outras coisas que você, quem sabe, nem pensou em dizer, você diz, mas não está falando aquilo que é importante. A gente começa entrando numa rotina de vida e a gente começa a falar as mesmas coisas para Deus e que não são importantes. Você tem que começar a listar na sua vida as verdadeiras e reais necessidades que você precisa colocar na presença de Deus. Mas veja, quem tem a liberdade para falar tudo aquilo que está no seu coração para Deus, também, por outro lado, tem que se dar no direito, ou no dever, na verdade, de ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Diante disso que Deus estava falando para Abraão, Deus rapidamente se manifestou, conforme diz o texto bíblico aqui, e ele falou o seguinte: meu filho, você está dizendo que o seu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Veja, eu já falei para você que o seu herdeiro não vai ser o Eliezer. O seu herdeiro vai ser uma pessoa gerada de você, do seu próprio sangue, que eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer um milagre na sua vida. E por que você não está acreditando que eu sou um Deus de milagres? Por que você não está acreditando que eu possa mudar a condição natural da sua vida e agir diante de você, fazendo aquilo que é impossível, fazendo aquilo que é totalmente assim improvável diante da minha presença, mas eu tenho condições de fazer. Veja, Deus, ele pode fazer o impossível. Deus, ele pode fazer milagres, porque ele é um Deus de milagres. Ele é aquele que existe por si mesmo por toda a eternidade. É aquele também em que a natureza responde ao seu comando. Ele faz coisas impossíveis porque simplesmente ele é Deus. Então, portanto, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora neste momento, você precisa dar crédito a Deus como sendo Deus. Você precisa reconhecer Deus como Deus. Essa é a coisa mais importante que você precisa fazer, portanto, em sua vida. Se você não fizer isso, você vai estar com complicações na sua vida. Mas quando nós reconhecemos que Deus é Deus, que Ele pode ter uma atuação na minha vida, que Ele pode fazer milagres, portanto, em minha vida, você tem que aguardar. Porque se você fizer isso, Deus vai vir com tudo. Ele vai deslocar muitas vezes o seu pensamento, a sua consciência, aquilo que você acredita para fazer esses milagres. Você está precisando, portanto, de um milagre? Se você é essa pessoa, você precisa entregar o seu coração nas mãos de Deus e expor diante da sua presença aquilo que você está necessitando. O texto, ele não para por aqui, ele tem muitas outras coisas muito interessantes. E diante dessa ideia que Deus está colocando para Abraão, que ele vai multiplicar a descendência de Abraão, Deus já de carona coloca um assunto que tem a ver com isso. E Deus, ele fala assim para Abraão: meu filho, vem aqui para fora, vamos olhar um pouquinho para o céu que está aqui aberto e olha para as estrelas, e eu quero mostrar coisas incríveis para você, coisas que têm a ver com esse poder que eu estou falando para você. E Deus então mostra para Abraão um céu maravilhoso, né? Eu me lembro
num acampamento que eu estive aí com vocês de Boston. Nós fomos convidados, faz muito tempo atrás, eu não me lembro agora o ano, o Araújo do Rei estava presente aí com vocês. Nós fomos convidados para ir num acampamento de jovens que aconteceu bem retirado assim da cidade, no lugar ali, não sei se era um acampamento da igreja, alguma coisa assim. E eu me lembro que neste momento eu comecei a olhar para as estrelas e verificar o que estava acontecendo ali naquele momento, né? E eu me encantei pela primeira vez que eu olhei o céu aí no hemisfério norte, né? E eu percebi que as estrelas no hemisfério norte, elas estão mais próximas de nós, né? Elas estão assim, mais pertinho, assim. Eu senti isso nesse momento, pelo fato de sempre estar acostumado a ver as estrelas de uma maneira diferente aqui na América do Sul. E num outro momento, já agora morando aqui na Bahia, que é o lugar onde eu moro atualmente, né? Eu fui por um tempo capelão da nossa universidade, que está bem pertinho agora do distrito que eu sou pastor. Eu sou pastor do distrito de Capoeira Sul, que é uma vila que está aqui ao redor da FADBA, né? Que é a nossa faculdade. E esse distrito ele tem 18 igrejas. Eu hoje de manhã, por exemplo, eu estava aí dando orientações para os meus líderes e, enfim, arregimentando várias coisas que a gente precisa resolver aqui no nosso distrito. E quando eu cheguei, portanto, aqui na Bahia, eu fui num acampamento um dia que nós fomos fazer ali com os alunos e numa chácara retirada ali também, que eu tive a oportunidade de ver o céu. E eu vi ali uma constelação que eu sempre ouvi falar dessa constelação. E ela aparece na Bíblia, né? Que é o 7 estrelo. Ali no livro de Jó fala sobre essa constelação e tal, né? E eu fiquei tão encantado de ver essa constelação próxima daqui de mim, né? E vi também a constelação de Órion. Nós, adventistas, nós cremos que por essa constelação, por inspiração dada através do Espírito de Profecia, né? Nós vamos ver a volta de Jesus vindo nas nuvens do céu. Especificamente, ele virá aí através da constelação de Órion. A constelação de Órion, aqui na nossa região, ela fica exatamente no meio do céu a maior parte do tempo do ano. Então, se existe um lugar que eu gostaria de estar para ver a volta do Senhor Jesus, eu gostaria de estar exatamente onde eu estou, né? Aqui da minha casa, eu certamente teria uma visão privilegiada. Lógico, a palavra de Deus nos diz que todo olho verá e será visível a todas as partes do planeta Terra por causa da divindade do nosso Deus, né? Ele é onipresente, ele consegue estar em todos os lugares e em todos os momentos. Eu fico imaginando nessa conversa que Deus ele teve com o seu filho Abraão, quando ele começa a desvendar todas essas constelações, né? Começa a falar sobre Órion, começa a falar sobre o 7 estrelo, ele começa a falar sobre Pégasus, sobre Andrômeda. E à medida que Deus começava a mostrar essas constelações, Deus ele olhava para Abraão, para o seu servo, e fala assim: tá vendo tudo isso que eu estou mostrando para você? Você consegue contar isso? Você consegue visualizar quão grande é o meu poder de criação? Quantas coisas eu estendi no céu para abençoar as nações? Veja, a sua descendência vai ser como essas estrelas que eu estou mostrando para você. Em outras palavras, Deus está dizendo para você, meu amigo, hoje, que a salvação, ela é, assim, totalmente imensurável, né? Você não conseguirá saber até onde Deus consegue ir para fazer com que você esteja no céu, por exemplo. Deus também, ao mesmo tempo, está dizendo para você que você não consegue medir não somente os seus esforços, mas não consegue medir a quantidade de pessoas que Ele conseguirá trazer para o céu diante da sua graça, diante daquilo que é espetacular, a sua própria personalidade, né? Aquilo que Ele consegue fazer para trazer as pessoas. Em outras palavras, aquilo que foi postulado no Calvário, os braços abertos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um sacrifício tão significativo, tão abrangente e tão gigantesco para a sua salvação, que tudo aquilo que você conseguir fazer para quebrar essa verdade ou essa ação divina na sua vida, ainda assim vai ser muito pouco.
O que eu estou querendo dizer para você, meu filho? Estou querendo dizer para você que os seus pecados todos, eles são pequenos demais para o gigantesco Deus da graça que Ele está querendo fazer para você, aquilo que Ele quer fazer para a sua salvação. Não adianta você tentar dizer assim, né? Eu ouvi, por exemplo, ontem à noite, sobre o caso de um moço que morou exatamente na rua onde eu moro. Ele traficava, ele mexia com drogas, e até fazendo um parênteses aqui dentro desse parêntese, né? Outro dia eu estava aqui em casa, alguém bateu na minha porta, e ele falou assim para mim: pastor, aqui no fundo da nossa rua tem uma casa e tem um senhor lá que está precisando muito da sua presença, e esse senhor teve uma perda muito grande, seu filho morreu e tal, e estão fazendo um culto lá, nós gostaríamos que você fosse lá para dar uma palavra. E era uma sexta-feira à noite, né, e eu tinha acabado de chegar da igreja, já tinha tirado meu terno, já tinha tirado inclusive a minha camisa, né, aí fui lá, coloquei tudo de novo, uma camisa, peguei a minha Bíblia e falei assim para minha esposa: meu amor, vamos comigo ali para ministrarmos a palavra. E ela aceitou e fomos ali. Quando nós chegamos naquela casa, eu senti um clima meio estranho no lugar. As pessoas estavam orando assim meio que desesperadas e tudo. E eu pensei assim: o que essas pessoas estão fazendo aqui dessa forma? É um culto e tal, mas parece que a dor desse homem está meio se confundindo. E ele estava muito desesperado, ele estava irrequieto. Ele andava de um lado para o outro ali naquela varanda da sua casa. E eu pensando assim comigo, né? O que esse moço realmente está precisando? E eu tentei falar com ele, mas ele não me deixava falar. Ele queria, na verdade, falar alguma coisa comigo. E eu então resolvi parar para ouvir, né? E aí ele falou assim comigo: pastor, meu filho morreu, estou desesperado, eu não sei o que faço, tal, né? E eu gostaria que você visse aqui e tal, né? Eu falei assim: visse o quê? Não, meu filho está aqui. Eu falei: está aqui? Aonde? E ele me levou então num quarto, e eu pela primeira vez eu vi uma cena de uma pessoa morta nessa circunstância, né? O moço, na sua cama, ele morreu ali daquela forma. Ele estava com o nariz totalmente sangrando, era uma coisa muito recente, e esse moço já estava ali, o IML, né? Não tinha chegado aqui ainda. IML é esse órgão que faz, enfim, checa esses problemas de morte e tal, leva o corpo para fazer análise, etc. Não havia chegado ainda. As pessoas estavam orando e ele desesperado. Aquele moço morreu de overdose de crack aqui na minha rua há poucos meses atrás. E eu fiquei pensando nessa história, isso me impactou profundamente. Poxa vida, o que eu poderia ter feito para ter ajudado esse moço? O que eu poderia ter falado para ele? Eu nunca havia visto esse moço aqui na rua. Eu o conheci já morto ali na cama, né? E conversando sobre esse assunto ontem à noite com uns amigos que estavam me auxiliando numa reunião de jovens. Então, eles contaram dessa história desse outro moço, que era um moço que traficava, e ele ficava muitas vezes aqui na minha rua fazendo esse serviço terrível, né? E ele foi abordado em algum momento aí por alguns policiais, e ele, enfim, também já perdeu a sua vida por causa de decisões erradas, por causa da vida que tomou um rumo que não deveria ter tomado dessa forma. Mas veja, o que Deus pode fazer para uma pessoa que está numa condição como essa? Como é que é a salvação para essas pessoas? Como é que Deus processa a sua graça para essas pessoas? Deus vai dando oportunidades uma atrás da outra, para você, para mim, e nós devemos atender a essas oportunidades de salvação. Mas veja, vai chegar um momento que, quem sabe, você tem oportunidades na sua vida, perdão, e essas oportunidades, elas vão chegando, você vai renunciando à graça uma vez após outra, e aí chega no momento como aquele momento ali antes da cruz, né? Quando os discípulos de Jesus, eles estavam juntos, eles precisavam ter reconhecido a Jesus como seu Senhor, mas eles permitiram que Jesus fosse para a cruz. Graças a Deus por esses erros, e ao mesmo tempo fico pensando nesses corações quebrados que os discípulos tiveram. Todos eles negaram o Senhor Jesus. Veja, Pedro negou ao Senhor Jesus.
também o seu filho Judas negou o Senhor Jesus. Mas onde é que estava a diferença entre Judas e Pedro? Onde estava a diferença entre Pedro e aqueles que estavam ao lado do Senhor na cruz, que foram crucificados juntamente com o Senhor? A gente vê claramente os exemplos de salvação, nesses exemplos que eu estou dando para você, que existem pessoas que estão recebendo a graça constantemente, eles estão tendo uma história de vida, estão vivendo aí, quem sabe, ao seu bel prazer, e outros estão vivendo com o Senhor, mas o Senhor Jesus, ele oferece a salvação a todos eles, e em momentos distintos de suas vidas. Pedro, por exemplo, no último momento da vida do Senhor, decidiu estar com Deus de tal forma que ele resolveu reconhecer as suas traições para o Senhor Jesus, e ele, enfim, quando o Senhor Jesus deu a oportunidade para que ele retornasse, ele atendeu ao apelo e o chamado do Senhor Jesus. E o que foi a vida de Pedro depois disso? Foi uma vida maravilhosa. Veja, Judas recebeu as mesmas oportunidades e rejeitou a graça, rejeitou o Senhor. E, por outro lado também, nós temos aqueles ladrões, né, que estavam na cruz. Um deles rejeitou no último momento da vida e o outro aceitou. Então a graça, ela está estupendamente declarada e disponível para você ainda hoje, meu amigo. E você precisa aceitar a essa graça. A graça na vida de Abraão, ela foi uma coisa paulatina também, assim como é na vida de cada um dos filhos de Deus. Quando ele tem esse momento muito incrível com Deus, Deus mostra para ele que vai ter uma descendência, ele começa a aceitar a essa graça, mas ele comete erros. Todos nós cometemos erros em algum momento da nossa vida. E esses erros que Abraão cometeu já não eram, digamos assim, já não era a primeira vez que ele cometia os mesmos erros. O próprio fato de Deus haver declarado que ele teria um filho, Deus já havia falado isso antes. Vamos voltar a alguns textos aqui que eu gostaria de te mostrar rapidamente, que é o seguinte, ó, aqui no capítulo 14, tá? Não, perdão, no capítulo 13, tá? Você volta em uma página, em algumas Bíblias já está ainda na mesma página, só do outro lado da página, mas aqui no capítulo 13, no versos 15 em diante, Deus diz assim para Abraão, ó, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Deus, ele já havia prometido o milagre para Abraão, e Abraão simplesmente se esqueceu. Parece que Abraão tinha um problema sério de esquecer as coisas. Eu, particularmente, tenho um problema seríssimo também de esquecer as coisas, e muitas vezes coisas espirituais. A minha memória, ela é muito curta. Apesar de que a nossa memória com relação aos nossos erros, ela nunca é apagada do nosso coração e da nossa vida. Portanto, nós temos que aprender a enterrar os nossos erros, os nossos problemas espirituais na presença de Deus, confiando nessa graça e fazendo com que esses erros não doam mais dentro do nosso coração. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas ficam muitas vezes remoendo coisas passadas que devem deixar para lá, que devem deixar na sua vida e, digamos assim, né, caiu na lama, né, se sujou, tal, tá na poeira, etc, né? Se levante, meu amigo. Olhe para frente novamente, se reerga, né? Sacuda a poeira e comece a andar novamente do ponto em que você caiu. Você não vai voltar para trás no momento em que você caiu. Você caiu naquele ponto. E nesse ponto você precisa se levantar, sacudir a poeira, aceitar a graça, pedir o perdão de todos os seus pecados e continuar crescendo em graça na presença do Senhor Jesus. E Abraão todas as vezes caía, todas as vezes ele tinha problemas. E depois disso, ele teve uma outra queda terrível, porque a sua esposa olhou para ele e, não aguentando mais essa coisa da promessa, essas promessas divinas que tocavam não somente na vida de Abraão,
mas tocava também diretamente na sua vida. Então ela começou a pensar assim: eu sou estéril, eu já fui no médico, já fizemos todas as coisas que eram necessárias com relação a esse assunto, não tem mais médico para fazer, o meu problema não tem solução diante da medicina, então o que eu vou fazer? Eu vou então conversar com meu esposo, vou ter essa conversa que nós estamos precisando ter, porque esse assunto de promessa não dá para mim, não é para mim, não vai dar certo esse negócio aí. Porque já tentamos muitas e muitas vezes, não deu certo, Deus prometeu, o tempo está passando e foram meses, já se foram anos e eu já não aguento mais essa ladainha dentro aqui do meu ouvido que esse meu marido fica constantemente falando para mim. Esse negócio de crer no impossível, o impossível já está descancarado aí. O impossível para mim, o que é? Simplesmente eu não consigo mais. Eu não consigo ter filhos. Eu já sabia disso há muito tempo. Então por que ficar tentando, digamos assim, lutar por uma coisa que não tem mais solução? E aí diante dessa realidade, né, você tem duas fés diferentes, né? Diferentes. Você tem uma pessoa que crê em Deus, que está aqui na balança, né? Uma pessoa que crê em Deus e que desse lado aqui você não tem uma referência segura, porque você acredita em Deus, você tem evidências, mas você não acredita que Ele pode fazer. Será que você não está agindo exatamente como Sara neste momento dessa pandemia? Não que você deva ignorar o vírus, né? Não que você deva não se cuidar, por exemplo, né? Mas você precisa crer que Deus pode fazer milagres. Você precisa crer de tal maneira em Deus que Ele dissipe do seu próprio coração o medo que já está instalado dentro da sua alma. E o medo faz a gente agir de coisas, de maneiras, na verdade, impossíveis, né? Faz fazer coisas que a gente não quer fazer, né? E ter atitudes que não são recomendáveis, né? O medo, ele destrói os corações das pessoas. E o medo, muitas vezes, ele se torna patológico, né? Ele se torna... a partir de então, né, nós passamos a chamar esses medos de fobias, né? Que é assim que os profissionais, né, da psicologia, né, eles dizem que as pessoas que têm medos crônicos, essas pessoas, elas estão com fobias, né? Eu tenho, por exemplo, as minhas fobias, né, que eu herdei ao longo da vida, né? Os meus medos que estão enraizados assim na minha alma já durante muitos e muitos anos. E muitas vezes eu tenho uma tendência de me retrair, né? De ficar quietinho aí no meu canto, de não tomar certas atitudes, por exemplo, né? Eu tenho um medo, por exemplo, né? E nunca tomei uma atitude com relação a isso, né? Eu sempre tive medo de sair do Brasil e tentar uma vida diferente, por exemplo, num país como os Estados Unidos, né? Já fui N vezes para ir, tenho muitos amigos, já recebi inclusive convite para ir, mas eu tenho medo assim no meu coração de que as coisas não deem certo, né? Juntando ao medo, eu também tenho uma certeza, que é uma segurança, que é isso que realmente me impede de morar num outro país, né? E essa certeza é a certeza do meu ministério, por exemplo, né? Eu sei que Deus me chamou para trabalhar com os nossos irmãos queridos aqui do Brasil, né? Por um tempo eu trabalhei com música, agora estou trabalhando no ministério pastoral, né? Essas certezas precisam estar no nosso coração. Elas deslocam a nossa fé para patamares mais dignos e mais elevados, entende? Então, diante dessa situação, eu digo para você, vença os seus medos com a ferramenta da fé, com as coisas que Deus está colocando à sua mão disponíveis, né? A primeira delas, o texto já falou aí de cara, né? A sua própria presença, os seus escudos, né? A cruz, a salvação e tantas outras coisas espirituais disponíveis para você e estão aí à sua disposição constantemente. Então, passou o tempo, Abraão ele ficou aí com esse problema e agora a sua esposa começou a argumentar com ele começou a raciocinar pensando, sabe que você tem razão? Realmente não vai dar certo esse negócio mesmo, o tempo já passou e a maior comprovação da resposta divina é justamente ele não ter falado mais nada para nós. Essa realmente é a comprovação da resposta divina? Se Deus ele fala com você pessoalmente, na sua voz audível, ele vai te responder sem nenhum tipo de voz? As experiências que você teve no passado com Deus,
maravilhosas, elas pararam de ter sentido na sua vida simplesmente porque o tempo passou e você não consegue mais, de alguma forma, entrar na presença de Deus porque você tem medo, inclusive, das respostas que Ele pode te dar diante do desenrolar da sua vida daqui desde o passado, né, até o momento agora em que você está vivendo? Não, meu amigo. Deus, ele tem coisas maravilhosas para dar para você e ele precisa muitas vezes que você espere para que você creia mais, para ele construir uma fé verdadeira e sólida dentro do seu coração. Pronto, Abraão foi lá, respondeu negativamente à graça divina, errou, atendeu ao apelo de Sara, entrou lá de alguma forma em coabitação com a sua escrava, e ele teve um filho de sua carne, que poderia sim ser uma evidência fantástica, porque afinal de contas não atendia à promessa divina, que era um filho gerado de si mesmo, né? E Deus disse não a essa ação de Abraão. Deus disse assim: meu filho, não é dessa forma, não é fazendo a sua própria vontade, não é fazendo do seu jeito, mas quando eu for fazer o milagre, você vai ver que a minha mão vai atuar. Você vai sentir espiritualmente e também visivelmente, fisicamente. Tudo vai ser evidência muito clara do meu agir na sua vida. E aí, diante dessa situação, então, Abraão começou a ver problemas naquela relação. Aquela escrava começou agora a sentir-se a própria dona da casa, começou a inverter os valores de vida, etc., né? E quando, enfim, o caos se instalou na vida de Abraão, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eu estou com um problema. O que eu faço agora da minha vida? Está aí um filho que eu gerei e eu não sei o que fazer. Está dividindo a minha casa e eu não sei o que fazer. E Deus falou assim para ele: meu filho, faça aquilo que tem que ser feito. Quando a gente toma decisões erradas, por mais que o tempo passe na nossa vida, que seja 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 10, 100 anos, quer seja, nós precisamos resolver os nossos problemas com Deus. Não dá para ficar deixando para depois aquilo que eu posso fazer hoje e que preciso fazer. Para que ficar acumulando dores e mágoas durante uma vida inteira, sendo que você pode simplesmente se submeter à graça divina e deixar que ela atue em seu coração para te dar forças para você agir da maneira como você sempre deveria ter agido na sua vida. E aí, diante dessa situação, então, Abraão ele toma a decisão: vou despedir o meu filho. Deus não tem prazer no mal. Deus não tem prazer na rejeição das pessoas. Quando Deus permitiu que aquela escrava fosse para o deserto, ele já tinha um plano para a vida daquela mulher e já tinha um plano também para a vida daquele menino. E aí nessa situação então, Abraão ele ficou assim todo preocupado, choroso, sentiu uma dor profunda no seu coração, mas enfim ele estava fazendo aquilo que era certo e apesar de todas essas dores, a paz se instalou no meio da tristeza. Você consegue entender isso? Quando a paz ela se instala no seu coração, no meio da tristeza, das desilusões, das decepções e dos problemas gigantescos que esta vida tem causado no seu coração? Bem, o tempo foi passando, Deus, ele aqui no capítulo 17, ele fala assim para Abraão: meu filho, o tempo já passou, eu estou entendendo que você está crescendo cada dia mais nessa coisa espiritual de estar na minha presença e eu estou amando estar com você. Está sendo maravilhoso. E eu gostaria de pedir uma coisa para você. Deus faz um pedido declarado e expresso para Abraão. E ele fala assim, eu vou ler para você no capítulo 17 e no verso 1. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. O que Deus está pedindo para hoje, o que Deus na verdade está pedindo para você hoje, não seria a mesma coisa que pediu para Abraão? Deus está olhando para você e fala assim: meu filho, você já está cansado de lutar? Você já está cansado de fazer
tantas e tantas coisas erradas da sua vida, os caminhos que você tomou, eles aparentemente já estão sem solução, eu quero pedir uma coisa muito importante para você. Anda na minha presença. Eu já sei que você está andando na minha presença, mas anda na minha presença e ser perfeito. Esse é um pedido tremendo que Deus faz aos seus filhos. A perfeição, em outras palavras, a santidade. Você está disposto a ser santo na sua vida, né? Você está disposto a andar na presença de Deus, porém em santidade ou com perfeição de alma? A reação de Abraão certamente só foi uma. Não teve uma outra reação. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, como é que eu vou ser perfeito? Porque eu olho para o Senhor, olho para mim mesmo, o Senhor é tão perfeito, o Senhor é tão maravilhoso, eu não vejo nada de imperfeição em Ti, eu não vejo nenhum tipo de impureza na Tua pessoa, como é que eu vou ser perfeito? Assim como o Senhor é, como Jesus nos disse, né? Sede perfeitos como é o vosso Pai que está no céu. Como é que eu vou ser perfeito como Deus? É impossível. Essa é uma conclusão que ele chegou certamente na sua vida. E essa é a conclusão que todos os filhos maravilhosos de Deus, que estão com vontade e com um desejo muito profundo de entrarem na presença de Deus e realmente terem uma relação de amor com Deus, uma relação de profundidade com Deus, eles chegam a algum momento na sua vida. Porque quando a gente olha para Deus, a gente vê a sua perfeição, a gente não consegue ver nenhum tipo de perfeição, na verdade, em nós. A gente só vê imperfeições. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente está bem pertinho de Deus, muito mais imperfeições a gente começa a perceber. Só que veja, quando você vê essas imperfeições, é só dessa forma que você tem condições de olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu sou imperfeito nesse ponto aqui, ó, nesse outro ponto aqui, e nesse, e nesse. E faz aí a sua lista de imperfeições. E aí Deus olha para você e fala assim: meu filho, fique tranquilo, eu vou te ajudar a vencer cada uma dessas imperfeições. E aquilo que eu não consegui fazer aqui nessa vida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sua imperfeição, no momento em que eu voltar, não abrir e não fechar de olhos, tudo será diferente. É assim que Deus trabalha. Não abrir e não fechar de olhos. E não precisa de anos e anos para ficar fazendo milagres. Às vezes ele pede que você espere anos e anos, mas quando ele vai fazer, ele faz naquele momento. E os milagres do Senhor, eles são maravilhosos. E portanto, eu vou terminar agora, né? O tempo foi passando na vida de Abraão. Essa relação com ele foi aumentando tão grandemente. E a gente vê aqui na vida de Abraão uma coisa tão incrível que pode e deve ser a relação que você e eu devemos ter com Deus, né? Esse crescendo de profundidade, de amor do seu coração e do meu coração para com o Senhor Jesus, né? Esse amor de Abraão, ele foi aumentando cada dia mais. E chegou o momento que Abraão, quando antes ele tinha sonhos divinos, ele começou a ter visões acordado de Deus. E ele chegou a tal ponto de ter uma literalidade de um encontro real e verdadeiro com o Senhor. É esse encontro que você precisa ter hoje. É esse tipo de relação que Deus está clamando para que você tenha neste momento, né? Então, chegou um momento que Abraão estava assim assentado à porta da sua tenda, como diz a palavra de Deus, e ele olhou no horizonte, né, lá distante, e viu assim algumas pessoas vindo, né, 3 pessoas. E ele já gritou aqui para sua esposa: Sara, prepara rapidamente um guisado aí, uma coisa assim da mais especial do que você tiver de melhor do nosso rebanho, porque algumas pessoas estão vindo aqui. E nós precisamos ser urgentes em tratar a cada um deles muito bem. Quem estava vindo para a casa de Abraão? O Senhor Jesus pessoalmente. E também 2 anjos poderosos. Eu acredito que esses anjos são os anjos descritos ali em Zacarias, num dos capítulos, não sei se é o capítulo 4, né? Que numa profecia ali que fala sobre as 2 oliveiras, que descreve os 2 anjos que a senhora White nos diz que foram os anjos comissionados por Deus
para estarem ou substituírem, né, o lugar que foi deixado no céu por Lúcifer. Deus escolheu 2 e não mais agora 1 para estar no lugar daquele anjo poderoso, né? E Deus agora começa a falar com Abraão algumas coisas urgentes. Ele fala assim: Abraão, tá vendo nessa terra toda que você vê aqui? Nós temos aqui um povo que está condenado. Essas pessoas, elas não aceitaram a graça. Elas querem fazer da sua vida, das suas vidas, na verdade, exatamente todas as coisas que elas querem fazer. E não consideram os meus caminhos. Infelizmente, a cota, digamos assim, ali o limite da minha graça já foi excedido. Porque tudo aquilo que eu já quis dar para eles, eles não quiseram, eles me rejeitaram completamente. E aí agora estou, infelizmente, indo destruir essas pessoas. Essa destruição de Sodoma e Gomorra foi apenas um exemplo que o Senhor Jesus pessoalmente veio dar para cada uma das pessoas, para querer dizer assim para você e para mim: olha, a minha graça está disponível, mas vai chegar um momento que ela vai secar. Eu não vou poder mais ajudar você, porque você já fechou completamente as portas do seu coração. Eu não encontro brechas em nenhum cantinho mais para entrar. E diante dessa situação, então, eu vou, infelizmente, cometer aquilo que eu mesmo digo na minha palavra, o meu ato estranho, que é o ato de destruir. Deus quer destruir as pessoas. Deus destrói de várias formas, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, Deus destrói para reconstruir. Mas quando Deus destrói sem ter mais a possibilidade da reconstrução, aí não tem mais o que fazer, né? É como se fosse um vaso que se quebrou, que já foi queimado, que não tem mais condição de colocar água e refazer esse barro para que você consiga fazer dele um vaso novo, né? Veja, meu amigo, minha amiga, simplesmente Deus olha para Abraão e fala assim: eu quero te pedir mais uma coisa para você. Depois já de passado esse período, né, em que Abraão viu Deus face a face, né? Ele falou assim: meu amigo, estou tão feliz com a nossa relação que eu gostaria de fazer uma coisa muito especial. Quer fazer mais um pedido para você. Você aceitaria? Abraão olha assim para Deus e fala assim: Senhor, olha só a atitude diferente de Abraão, né? Senhor, o Senhor tem me dado tantas coisas, o que o Senhor pediria que eu não faria para o Senhor? Senhor, pede qualquer coisa que eu te farei. Não seria essa atitude correta que Abraão deveria ter feito desde o início daquela primeira palavra, quando nós abrimos o texto aqui? Senhor, fala que eu estou ouvindo, o que o Senhor quer que eu te faça. Diante dessa situação, então, Deus falou assim: meu filho, tá vendo aquele filho que você sempre quis no seu coração? Aquela coisa que era a coisa mais importante, que estava lá no centro da sua alma e que eu já te provi para você, isso como um grande presente? Sim, meu pai, o que o Senhor gostaria que eu fizesse para você? Simples, gostaria que você me desse esse filho como presente. Senhor, o Senhor quer que eu te dê o meu filho como um presente assim, no sentido de ele ser uma pessoa espiritual? Gostaria de falar algumas coisas sobre o meu filho. Ele é um menino de ouro, pensa. Todas as vezes que a gente chama ele para fazer culto, ele está aqui do meu lado, ele atende prontamente, faz tantas coisas maravilhosas. É um menino que lê a palavra, que ele ora ao Senhor. Não, meu filho, eu já conheço Isaac. Eu conheço muito bem Isaac. Veja, eu não estou pedindo que você me conte as coisas de Isaac. Eu estou pedindo seu filho. E eu não estou falando para você também entregar o seu filho como, assim, uma entrega para que ele faça alguma coisa para mim, que tenha uma entrega de vida interessante, quem sabe que ele seja um pastor, nada disso. Eu estou pedindo para você que você me entregue o seu filho em sacrifício para mim. E você vai levar ele para um lugar que eu vou te mostrar. Naquele momento, Abraão ficou muito triste. Pensa que alguns pedidos que Deus faz não fazem o nosso coração ficar triste? Fazem sim. Diante dessa situação, então, Abraão falou o seguinte: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu já estou cansado de lutar contra os teus milagres. Eu estou cansado de lutar contra a tua graça. Então, sê servido em fazer a tua vontade na minha vida. Eis aqui o filho que o Senhor me deu, e toma de volta o filho que o Senhor me deu. Porque esse filho pertence e sempre pertenceu ao Senhor. Que coisa estupenda, que coisa maravilhosa.
que não aconteceu no coração de Abraão naquele momento. Então, Abraão foi lá, fez tudo direitinho, pegou esse menino, levou-o para um lugar. E quando ele estava realmente pronto para sacrificar o seu filho, que Deus entendeu que, de fato, ele não tinha mais nada para resolver no seu coração, Deus falou assim para Abraão. Segurou primeiramente aquela mão, né, que já estava com o cutelo ali, embanhado para chegar e realmente sacrificar aquele filho. E Deus falou assim para Abraão: filho querido, eu já entendi a sua fidelidade, eu já entendi o seu coração. Então veja bem, você não precisa e não deve fazer isso. Sabe por quê? Porque eis aqui o meu cordeiro. Esse cordeiro é o cordeiro que de fato irá morrer pelos seus pecados. É esse cordeiro quem vai fazer o trabalho que é suficiente para a sua salvação. Nenhum outro neste mundo conseguirá realizar esse trabalho. Somente através desse sangue você conseguirá a remissão. Portanto, ser servido na minha bênção. Eu não disse para você lá no início que eu seria o teu escudo e que eu seria também o teu maior galardão? Então, eis aqui, eu estou me colocando à sua disposição. Eu sou o Cordeiro. Eu sou aquele que vai morrer em lugar dos seus pecados. Eu sou aquele que vai abençoar para sempre a tua vida. E não se esqueça, a tua descendência será incontável, porque eu abençoarei todas as nações por intermédio de você. Meu querido e minha querida amiga, eu oro para que você aceite essa graça, da mesma forma como Abraão aceitou a graça. Talvez existam coisas no seu coração que você precise entregar ainda para o Senhor. Coisas que você não teve ainda a capacidade de colocar nas mãos do Senhor. E você precisa hoje entregar isso nas mãos de Deus. Quem sabe pecados escondidos, coisas que têm a ver com o seu dia a dia, que têm a ver com seus ganhos, com seus lucros. Quem sabe você colocou aí no lugar onde você vive, né? Sempre o trabalho acima de todas as coisas, pensando em ganhar, pensando em construir, pensando em ter uma vida boa e melhor. E eu acho que você já chegou à conclusão que a vida que você leva aí não é a vida que você sempre quis ter na presença de Deus. Portanto, hoje é dia de salvação. Você não gostaria de entregar o seu coração ao Senhor? Se esse é o seu desejo, gostaria que na frente aqui da telinha, né, do seu computador, do seu smartphone, quem sabe da sua televisão, você está aí assistindo no YouTube ou em um outro lugar, né? Mas enfim, você coloque assim na presença de Deus, você levante a sua mão e diga para Ele claramente: Senhor, eu aceito. Eu aceito, Senhor, porque eu entendo que o Senhor é um Deus de milagres. Deus abençoe você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Muito obrigado, querido Pai e querido Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa sós aqui neste mundo. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor está trabalhando por nossa salvação. Essa salvação pode durar anos para cada um de nós. Ela pode ser um processo muito difícil de remissão, para que nós extirpemos de uma forma completa, aliás, para que o Senhor extirpe, né, de uma forma completa o pecado do nosso coração, é necessário lutas ferrenhas, grandes, gigantescas, que precisam ocorrer no nosso coração e na nossa vida. Que o Senhor nos proteja, Senhor, contra os males dessa vida. Que o Senhor nos proteja também com relação às doenças físicas. Nos tire do coração esse medo que quer se assenhorar na nossa vida, quer ser o Senhor de todas as nossas ações, de tudo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente também. Perdoa os nossos pecados, abençoa a tua igreja e contempla a cada uma dessas pessoas que atendeu ao teu convite de amor com a salvação nesta hora e neste momento. Que elas sintam também a tua presença, que é aquilo que nós mais queremos e almejamos em nossa vida. Agradecemos no sagrado nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, querido. Foi maravilhoso passar esse tempo com você. Eu sinceramente me senti inspirado para falar essas palavras para você. Que realmente você não saia da sua casa, enfim, do seu lugar, né? Você não deixe, na verdade, de estar com Jesus, porque essa bênção que ela chegou ao seu coração, ela é mais que suficiente para deixar você feliz e para fazer de você um grande vencedor. Deus te abençoe. Estamos juntos, tá bom?
e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.